Olha, o milagre ele já começa antes de eu nascer. Primeiro, há uma diferença de idade dos meus pais muito grande, né? Meu pai, quando casou com a minha mãe, ele tinha 29 anos e a minha mãe tinha 36. Então, para minha mãe, logo que casou, ela não podia demorar muito tempo para ter Sim, filhos, né? sim. Porque tem aquela dificuldade, pela idade, aquela coisa toda assim. Então, logo, acho que um mês de casado, ela já estava gestante. Um mês de casado Um já. mês. Sim. E ela sofreu muito naquela gestação. Quando meu irmão nasceu, ela sofreu bastante aquele período. E eles não eram crentes, nada ainda. Ela jurou que nunca mais ia querer ter filhos na vida. Isso eu estou falando de 1973. Olha. Só que aí passou o tempo, né? E quem decide quando se vai ter filhos mais ou não é Deus. Quando chegou ali em outubro de 76, minha mãe enjoada de novo, gestante. Boa, boa. Ela ficou muito brava com aquilo, porque ela não queria. Ela ficou brava? Assim? Claro, porque, tipo assim, ela já estava com 40 anos de idade. Você tem ideia 40 disso? anos. Gerar. Imagina para uma mulher hoje. Pois é, ela já 40 tinha anos. passado toda a dificuldade que ela passou entre 36 e 37 anos. Sim, sim. E agora, com 40 anos, ela gestante outra vez. E Deus foi bondoso com ela, porque com 45 ela foi mãe de novo. Eita, Foi o último dela, 45? Sim, a minha irmã caçula. Nossa. E aí, nesse processo do começo da gestação, ela muito braba, houve um processo de rejeição, contada por ela mesma. Certo. E nesse processo de rejeição, o meu pai até, cabeça não muito boa na época, tudo sugeriu a questão de aborto. E se aborto é tabu hoje, imagine há 46 anos atrás. Imagine. Era um negócio assim muito, mas muito assim. Muito extremo, né? Só que a minha mãe, apesar de não crente, era sempre muito religiosa. E um médico, amigo do meu pai, que estava conversando com minha mãe sobre essas situações todas, ele aconselhou muito ela sobre o assunto. E ela foi convencida, aquilo eu tenho certeza que era a voz de Deus, a manter a gestação. Sim. E ela levou até o fim e foi a melhor gestação que ela teve na vida. Para você ter uma ideia. De verdade? Sim, para ter uma ideia, nas semanas antes de eu nascer, ela achou que eu tinha morrido, porque eu não mexia, não fazia nada, não teve incômodo, não teve nada. Sério? Sim. Ela projetou para que eu nascesse no dia... Imagina se eu ia ser mala, né? Ia nascer no dia 7 de julho de 1977. Seria 7/7 de 77. Tudo no 7, tudo no número da perfeição. Tem algo aí. Pois é, só que ela errou por 5 dias. Eu nasci no dia 12. Então já começa o milagre eu nascer. Quando eu nasci, eu vim com um kit completo de problemas, né? Problemas respiratórios e mais uma série de coisas. Mas o mais impactante foi quando, tipo, percebe-se que eu tenho uma dificuldade em relação a todas as outras pessoas. Sim. Minha coordenação motora não existia. Quando foi percebido isso? A minha mãe nota logo cedo, porque eu com 2 anos de idade eu não andava. Não andava, pastor? Não. De verdade. Imagina, eu tenho 2,3 m de altura. Você imagina que tamanho de criança que eu era. É verdade. Sim. Aí pensa a mamãe tendo que carregar essa criança gigante. Imagina. Pois é. Com 4 anos, eu não falava. Vinha um tio de saudosa memória em casa visitar a gente, e o meu irmão chegava, contava tudo. Meu irmão é 3 anos e 8 meses mais velho do que eu. Contava tudo para esse meu tio, e a minha mãe disse que eu tentava contar e saía só... Nossa. Não saía a voz. E ele entendendo ali... Mas na realidade quem mais entendia era só ela, o restante não entendia, né? Entendi. E com 4 anos descobriu que eu comecei a falar, tá? Aquela coisa toda, mas percebia-se que eu tinha uma defasagem em relação, por exemplo, vamos assim, ao exemplo que eu tinha em casa. Meu irmão é um gênio. Meu irmão é engenheiro de informática. Olha que legal. Tudo, uma inteligência assim. Aliás, Deus nos dotou em casa de uma inteligência muito boa. Né, por exemplo, minha irmã toca piano desde os 10 anos de idade. Nossa. Tem um conhecimento de música assim absurdo. Quem toca piano... Sim, muito. E ela tem um ouvido assim absurdo. Sim. O meu irmão, por exemplo, eu estava na casa dele domingo passado. Ele tem uma capacidade de guardar o que lê e tudo mais. Nossa. Assim. Deus nos dotou assim de uma inteligência muito boa. Só que eu pelo fato de ser o sobrenatural, né? Pelo fato do que eu começo a contar a partir de agora, que entra o quesito do milagre. A minha mãe vendo que eu tinha dificuldade, aquela coisa toda, preocupado porque eu era muito maior do que os outros também, achando que talvez isso tivesse alguma influência ou coisa parecida. E começamos a fazer exames de tudo quanto é jeito. Só que a medicina da época era uma medicina um tanto defasada. A medicina da época era uma medicina que a gente não tinha conhecimento de neurociência, de psicopedagogia, para conhecer essa questão da sensibilidade
do que nós já vamos entrar nesse assunto Sim. já. Então, os médicos meio que deixaram a minha mãe meio a ver navios. Mas a minha mãe sabia que eu tinha uma dificuldade. Ela sabia que tinha algo Sabia que eu era diferente. Sim. Brigava com meu pai, porque meu pai brigava comigo. Brigava com meu irmão, porque meu irmão brigava comigo. E mãe é mãe. Na escola, quando eu dava problema, ia lá me defender, aquela coisa toda. Imagina. Brigava com a diretora, brigava com o professor. Com todo mundo. Com todo mundo, para defender esse filho especial. Esse filho diferente, que até então eu não sabia o que era essa especialidade. Ela era cristã no tempo? Meus pais aceitaram Jesus no dia... Meu pai aceitou Jesus no dia 10 de março de 1983. Eita. Era uma quarta-feira isso. 10 de março. Eu estava junto. Por Você isso estava junto, né? Eu estava junto. Ah, boa. E a minha mãe, mais ou menos um ano depois, a minha mãe tipo, era muito católica. Minha mãe cantava no coral Filhas de Maria, da Igreja Católica, tudo. Sim. Nós somos batizados na Igreja Católica, tudo. Então, minha mãe demorou um pouquinho mais para ir para a igreja. Ah, entendi. Só que quando a minha mãe foi para a igreja, a minha mãe, tipo, saltou na frente do meu pai. Na fé, você fala. Exato, saltou na frente. Que a minha mãe, tipo assim, minha mãe era muito católica, ela virou muito crente. Entendo. Você entendeu? Ela é católica praticamente mesmo. Exato, Ela minha foi mãe. intensa Totalmente, Ela é totalmente. intensidade. Totalmente. E aí, a minha mãe, vendo que eu tinha essa dificuldade no início de fé, tudo, ela falou assim: bom, se os médicos não dizem o que o meu filho tem, nós vamos apelar para a fé. E começamos um processo da oração. E eu, garoto, lembro, a minha memória é fotográfica, tá? Eu tenho a memória de 1981 até 2003, sem faltar um pedaço. Sério? De 2003 até 2008, eu tenho uma danificação por causa de remédios que eu precisei tomar nesse período, que aí entra na outra parte do testemunho. Sim. E de 2008, que é o nascimento do meu filho, para cá, eu tenho uma memória normal. Normal, isto. Mas absurda é de 81 até 2003, falha de 2003 até 2008, e de 2008 para cá, uma memória normal. Até porque... O senhor conseguiu dividir isso aí, por exemplo, aí o senhor falou, daqui até aqui eu lembro. Sim, é isso? Sim, isso aí. Ah, entendi. Isso. Então, voltando lá para trás, a minha mãe começou a fazer campanha de oração. Eu ia para o círculo de oração com minha mãe, a gente ia nas campanhas nas casas com a minha mãe. E o que eu lembro muito, 3 igrejas que a gente ia. A gente ia na Deus e Amor. Eita. Eu de braços dados com a minha mãe. Bom. Na Deus e Amor, quando era Fábrica Velha ainda, não era nem esse templo que tem hoje lá. Né? Era Fábrica Velha, tudo. Não é da época de vocês. Né? Você que está assistindo, talvez você lembre. E aí o que acontece? A gente fazia campanha com o missionário Davi Miranda. Bacana. A gente fazia campanha no Brasil para Cristo com o saudoso missionário Manuel de Melo. Manuel de Melo era um extraordinário homem de Deus, os milagres e tudo mais. A gente fazia campanha na Maravilhas de Jesus, que fica bem ali na Praça da Sé. Sabe onde é o Poupa-Tempo na Praça da Sé? Eu sei onde é a Praça da Sé ali. Então, tem o Poupa-Tempo perto do Bombeiro ali, tudo. Tem uma igreja muito antiga ali chamada Maravilhas de Jesus. O pastor presidente lá, de saudosa memória, pastor Leonel, pastor Dr. Leonel. Sim. Também era um homem muito versado nos milagres. Só que o milagre veio acontecer realmente no dia 25 de agosto de 1990, quando eu tinha 13 anos de idade. Eu fui num culto com a minha mãe no bairro de Utinga, em Santo André, e o culto rolando, e eu vivendo, vamos assim, no meu mundo particular. Sim. Eu acho que os nossos telespectadores, ouvintes e os nossos youtubers já devem estar entendendo qual é a minha especialidade. Sim. E aí o que acontece? Naquele culto, eu no meu mundo particular, do mundo especial e tudo mais, não estava prestando atenção em nada. Jesus começou a queimar o alto da minha cabeça, e foi tomando conta do corpo todinho. Quando eu vi, eu estava falando língua estranha. Quando eu vi, eu estava sapateando, pulando, gritando, girando em volta, quebrando óculos. Sim. E sua mãe? A minha mãe ficou tipo assim, o que será que está acontecendo? Porque eu era diferente. Eu brincava sozinho, eu brincava de culto quando eu era criança. Botava o gabinete de máquina de costura da minha mãe no meio da sala. Legal. Fazia que era meu púlpito. Na época, o grande pregador do mundo era o reverendo Jim Swagger. E todo mundo, tipo, copiava o que ele falava, tudo. E você? Esse negócio de eu, por exemplo, pegar com o microfone na mão sem pedestal, por exemplo, isso aí é uma coisa que eu peguei do Jim Swagger. Boa. Eu tenho o lado cantor também, eu sou barítono como cantor. E também peguei nessa época do Jimmy, que o Jimmy pregava e cantava. Boa. Daí tinha um outro também que eu gostava muito, que era o pastor Adilson Rossi. Eu até falei do hino deles aqui no Bastidores, sim. Do Calvário, né? Que foi o primeiro hino que eu aprendi a cantar e tudo mais. Só que até então era uma coisa só em casa, era uma coisa íntima. Por exemplo, eu, minha irmã, tem a missionária Mídia Bueno, que é uma cantora abençoada,
que também era criança na época, morava na mesma rua, nossa, que ia lá também participar desse cultinho nosso, mas o meu primo, Cezinha, que provavelmente deve estar aqui também assistindo, era esse grupinho, mas de restante eu não me abria. Imagina. Aí, o que acontece? Ela ficou toda assustada e não parava o efeito, a unção de Deus é daquele jeito, né? Sim. Voltamos de Santo André para casa, sempre morei na Zona Norte de São Paulo, dormi, quer dizer, deitei na cama para dormir, continuei falando até pegando sono. Foi. Nossa, e foi para casa falando... Sim. Quando chegou no dia seguinte, minha mãe foi lá ver como é que tava, e ela tomou um choque, porque era como se tivesse, como eu posso falar, não um transplante de cérebro, mas como se ela tivesse, tipo, dado um estalo aqui na minha cabeça. Metanoia. Sim, e uma metanoia, exatamente. Sim. Uma transformação de mente. Eu era outra pessoa. Literalmente era outra pessoa. Literalmente. Eu fiquei até radical demais. Aqueles crentes bem... Sério? Fiquei. Bem crente. Fiquei radical. Deu o pé da letra. Aí daí em diante, o resto é história que a gente vai contar aqui pra frente. Boa. Pastor, muito bom saber.